fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Olá, meus irmãos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, conforme prometido, hoje nós vamos estar falando a respeito de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro que tem um autor, Lucas, o médico amado. Atos dos Apóstolos é um livro que tem 4 propósitos: propósito evangelístico informativo, propósito jurídico, propósito político, propósito apologético. Atos dos Apóstolos é um livro que tem 3 palavras-chave, isto é, ascensão, descida e expansão. Atos dos Apóstolos também é uma obra de 2 volumes. A princípio começa no Evangelho, escrito por Lucas, e em seguida continua aqui em Atos dos Apóstolos. É um livro histórico, narrando a respeito da história da igreja, da história dos primeiros cristãos, a igreja primitiva. Meus irmãos, quando nós falamos em Atos dos Apóstolos, não poderia também esquecer de dados estatísticos que envolvem esta obra. Atos dos Apóstolos é o 44º livro, segundo a ordem da Bíblia cristã. Atos dos Apóstolos também é um livro que tem 28 capítulos, 75 perguntas, 21 profecias do Antigo Testamento e 20 novas profecias, além de ser um livro que tem ao todo 1007 versículos e 949 versículos de história. Atos dos Apóstolos é uma obra tremenda que descreve a ação do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos. Outra coisa, Atos dos Apóstolos é um título que foi atribuído no século II e é um título que entra em contraste com seu conteúdo, uma vez que Atos dos Apóstolos não narra a vida de todos os apóstolos, mas de alguns, ou seja, João, Pedro e a referência a Tiago, matado por Herodes. Ok? Então deixa isso aqui ciente. Então Atos dos Apóstolos, além de ser uma obra tremenda que descreve o mover do Espírito Santo, poderíamos chamá-lo de os Atos do Espírito Santo, ou poderia também ser chamado de os Atos Poderosos de Deus. A escritora Phyllis Lee Pell, que é essa escritora aqui que escreveu este pequeno estudo, comenta e apresenta como sendo, na verdade, os Atos Poderosos de Deus. Atos dos Apóstolos, segundo o escritor William Barclay, é chamado em seu comentário de o Evangelho do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, Atos dos Apóstolos é uma obra tremenda e nós aprendemos lições tremendas a respeito da igreja que vai morar no céu. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, a princípio, ele é dividido para fins didáticos, para facilitar o seu estudo, nosso estudo, do capítulo 1 ao capítulo de número 12. É dividido da seguinte forma: o poder de Deus em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. Do capítulo 13 ao capítulo 28 é o poder de Deus até os confins da terra. Meus irmãos, estas são algumas considerações iniciais a respeito desta obra tremenda que narra sobre o mover do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo na vida da igreja. Então, queridos irmãos, Atos dos Apóstolos nos convida, é um convite para nós buscarmos a presença de Deus. É um chamado a essa busca da presença de Deus, para se encher de Deus. Atos dos Apóstolos também nos mostram a realidade da igreja. A igreja tem a função primordial. Qual é a função primordial da igreja? O evangelismo. A evangelização é a função primordial da igreja. Então, a igreja primitiva é a igreja que evangeliza. A igreja primitiva é a igreja que persevera na palavra, que persevera na obediência. Então, a igreja primitiva é a igreja que não apenas fala de milagres, mas é a igreja que vivencia milagres, que vive milagres. Não é a igreja apenas que fala de fé, mas é a igreja que vive unidas
na oração e unidas na fé, em uma só comunhão. Então, Atos dos Apóstolos nos ensina lições tremendas para para a nossa vida, para a vida da igreja em nosso tempo. Então, queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa estar meditando mais nesta obra tremenda, uma obra do Espírito Santo. Que Deus abençoe grandemente sua casa, que abençoe grandemente cada pessoa da sua família, em Cristo Jesus.